Você com certeza tem ouvido por noticiário, por outras notícias, mensagens nesses dias, e cada vez parece-me que surgem mais os profetas do caos, né? Pessoas que falam mais sobre desgraça, sobre a perca de empregos, ou a situação que a economia vai ficar. Você liga a sua TV, o noticiário, ou acompanha pela internet notícias de morte, de dor, notícias de sofrimento. E aí, nesse meio desse turbilhão, desse mundo instável, Deus nos direcionou a estarmos ministrando nesses dias e começar uma série de mensagens com a igreja sobre esperança. Nós somos, eu gosto de um texto em Zacarias que diz que nós somos prisioneiros da esperança. E nessa série de mensagens nós vamos intitular Conduzidos pela Esperança. É o que eu quero te incentivar nesses dias, a colocar seus olhos em Jesus, em mudar tua perspectiva sobre os acontecimentos, sobre tudo aquilo que a gente tem visto, não só em nossas cidades, mas por toda a terra. Mas sermos conduzidos pela esperança. Nessa primeira mensagem, esse domingo, nós queremos meditar sobre conduzidos pela esperança, sabendo que Deus está no controle. Aí onde você está, diga assim: Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Deus tem cuidado de nós. Quando a gente fala desse momento que vivemos, ou que a humanidade tem passado, muitas vezes por problemas, né, seria da saúde, problemas sanitários, vamos dizer assim, isso começa a afetar outras áreas da vida da pessoa, econômica, e aí às vezes a perca do emprego, a perda dos ganhos, né? Brincamos até que muita gente está em casa, né? Muitos maridos em casa, aumentou o número de briga em casa, e a estatística aumentou o número de violência contra as mulheres, né? Isso tem aumentado, isso é perigoso. Mas um problema começa a conduzir a outros. Então, no meio dessa pandemia que nós vivemos, né, o que começa a acontecer, isso começa a refletir em outros aspectos da vida. Isso vai para a vida econômica, e da vida econômica, esse caos econômico começa a se confundir com o relacionamento conjugal. E o casal passa a ter problema. O casal que há muito tempo, às vezes, você já tinha que discutir onde tem que cortar, né, as despesas, a gordurinha que tem ali, aqui. Agora tem que cortar toda a carne, tá, já está cortando o osso, não tem de onde tirar. Por mais que tenha ajuda de governo, de onde for, isso começa a afetar a saúde da família. As pessoas se desmobilizam, às vezes até com o ministério, com o reino, e às vezes também o contrário, muitas pessoas acabam se envolvendo mais. Por isso, amados, nesses dias, eu creio que nós precisamos ser surpreendidos pela esperança. Nós precisamos ser conduzidos pela esperança. Nós precisamos sair desse meio de mensagens de desesperança, de caos, de aflição e de problemas que a gente tem ouvido por aí. E está na hora de mudarmos a nossa mensagem e ouvirmos uma boa nova. Talvez, assim como eu, você está precisando ou receber talvez uma carta. Talvez você está precisando receber uma cartinha que diga para você, ó, tudo isso vai mudar. Talvez você também está precisando receber talvez um telefonema. Talvez você precisava de um telefonema, assim como eu, que uma voz lá do outro lado diga assim, olha, eu tenho uma grande notícia para você, tudo vai mudar. Ou talvez você precise receber uma mensagem de WhatsApp, né? E alguém lá do outro lado com informações privilegiadas dos céus que diga, olha, eu tenho orado, eu ouvi dos anjos do céu conversando e eu tenho uma informação privilegiada sobre sua vida. As coisas vão mudar. As coisas vão começar a mudar na sua vida. Por isso, nas próximas 4 semanas nós queremos meditar sobre ser conduzidos pela esperança. E vamos meditar no livro de Isaías, no capítulo 40, no 41, no 42, no 43 e no 44. Melhor, 44 não, 43. Os 4 capítulos de Isaías 40. Porque esses 4 capítulos, do 40 ao 43, amados,
eles funcionam como uma mensagem de WhatsApp muitas vezes, que trouxe esperança para um povo. A mensagem desses capítulos trouxeram esperança. A mensagem desses capítulos são como aquele telefonema que trouxe esperança para alguém. É a conversa que fez com que a mente, o coração de um grupo de pessoas fizessem com que eles voltassem a sonhar. Foi essa mensagem de Isaías 40 ao 43 que foi como um incentivo, foi como uma palavra de esperança. E nós queremos meditar nisso. Foi como uma conversa. Esses capítulos são como se fosse uma conversa que fez com que a mente, o coração daquele povo ali se alegrasse e aquele povo voltasse a sonhar com as promessas de Deus. Para você entender o que diz Isaías 40 ao 44, depois nós vamos ler, começar por Isaías 40, eu quero te introduzir no contexto dessa história para que você entenda o que está acontecendo aqui. Israel era um reino unido, um reino forte, e cerca de 500 anos antes, por volta de 1000 antes do reino de Israel se consolidar, no ano 1000 ali, antes de Israel se consolidar como um grande reinado, através de 3 reis, que foram Saul, Davi e Salomão. Isso, agora foi. Saul, Davi e Salomão. Através desses homens, o reino de Israel foi consolidado, foi firmado. Depois de Salomão veio Roboão, filho de Salomão, mas por muito pouco tempo. E após Roboão, houve uma cisão, houve uma divisão no reino de Israel. Israel, você vê aqui, o país se divide em norte e sul. E Israel continua, o reino do norte continua sendo chamado de Israel, passa a ser chamado de Israel. E o reino do sul, onde a capital era Jerusalém, passa a ser chamado de Judá. Ao norte 10 tribos e meia, ao sul 2 tribos e meia. E esses reinos do norte e do sul, mesmo depois dessa cisão, dessa divisão, eles têm algumas coisas em comum. Eles têm uma atitude em comum entre esses dois reinos, entre o reino do norte e o reino do sul. E o que há em comum entre eles, entre outras coisas, há o fato deles se afastarem de Deus. Eles começam a se afastar dos princípios de Deus, dos princípios e dos valores da palavra de Deus. E eles se afastam. Eles tornam-se idólatras. As duas nações, tanto Israel como Judá, se tornam idólatras, deixam de adorar a Deus, passam a adorar outros ídolos. Ídolos que representavam para eles esperança. Ídolos que eles passam a colocar a esperança. Por exemplo, eles esperavam que a agricultura fosse melhorar. Então eles colocavam toda a esperança dessa melhora da agricultura num Deus chamado Baal. Eles passavam a colocar a esperança de que o dinheiro seria abençoado, viria de Mamon. E eles deixam gradativamente de adorar a Deus e passam a confiar nesses deuses, nesses outros ídolos. Outra coisa que há em comum entre esses dois reinos é que a injustiça prevalece. E aí surge algo que é muito interessante. Nações idólatras são nações que mais cedo ou mais tarde elas vão viver um estado completo de injustiça. Obrigado. Obrigado. Nações idólatras são nações que mais cedo ou mais tarde vivem um completo estado de injustiça. E a injustiça social, meu irmão, perceba isso, ela começa a permear todas as relações, porque a Bíblia nos ensina, e a gente observa isso, que os ídolos não nos conduzem a uma vida melhor. Os ídolos corrompem nosso coração. Os ídolos nos tornam piores do que nós já somos. E se você está aprisionado ao mundo e olha no passado, pensando aqui pensando naquele povo ali, a gente olha para eles,
se curvando diante de estátuas, se curvando diante de outros deuses, adorando outros deuses, nós podemos dizer assim, não, mas eu não tenho esse problema, eu não me curvo diante de outros deuses. Nós não temos esse problema, pastor. Será? Será que não temos? Porque na nossa sociedade os ídolos estão por todas as partes, meu irmão. Por todas as partes você encontra ídolos. Por todas as partes. Nós vemos pessoas se curvando ao sucesso profissional. Nós vemos pessoas se curvando à sensualidade, à realização do prazer. São pessoas adorando ídolos. Da mesma forma. Só que os ídolos não os tornam melhores. Os ídolos nos tornam piores. Os ídolos gradativamente nos corrompem. Gradativamente eles corrompem as nossas relações, os nossos relacionamentos. E, consequentemente, a injustiça social é uma marca presente em quase todas, ou se não todas, as sociedades idólatras. Aonde existe idolatria, seja em qualquer momento da história, busque isso, estude, observe isso, em qualquer lugar do mundo, perceba, onde existe idolatria, existe injustiças sociais. Mas existe algo em comum a mais aqui entre Israel e Judá. O que existe aqui é que Deus é envergonhado. Aí Deus vê essa situação e acaba se envergonhando do povo. Ah, como assim, pastor? Porque Deus chamou esse povo e colocou esse povo num determinado lugar, numa determinada região, para que as demais nações ao redor vissem a sabedoria de Deus através do estilo de vida daquele povo, e olhando e observando o estilo de vida daquele povo, eles fossem adorar a Deus. Mas esse povo, ao invés de com um estilo de vida que chamasse a atenção das nações ao seu redor, chamasse a atenção para a sabedoria de Deus, esse povo passa a viver de tal maneira que acaba envergonhando a Deus. Acaba envergonhando o Senhor. Não vai dar tempo aqui de nós estudarmos isso, mas eu quero te incentivar a estudar depois, durante essa semana. Anota aí Amós capítulo 5, para você entender qual era a acusação de Deus aqui contra esse povo nessa mesma época. Amós é contemporâneo. E aí nós vemos essa situação. O reino do norte, ao reino do norte, Deus envia a Síria, que era uma grande potência, e a Síria invade o reino do norte, ela toma o reino do norte, e é o primeiro cativeiro, chamado o primeiro cativeiro, o cativeiro assírio, e nós vamos assistir a história do fim do cativeiro do reino do norte. Tem um erro aqui, ó. Aqui embaixo não é a Síria, é Babilônia. O reino da Babilônia invade o reino do sul. Mais tarde, alguns anos depois, 2 séculos mais tarde, mais ou menos, Deus envia a Babilônia. E a Babilônia destrói em parte Jerusalém e leva refém toda uma geração, toda a classe nobre, os intelectuais, os jovens profissionais são retirados e são levados cativos, tirados até de Jerusalém, de Israel, e são levados para a Babilônia, para aquela terra. E Isaías, ele é o profeta que vai profetizar, ou vai viver também os momentos anteriores, que antecedem a invasão da Babilônia e a destruição de Jerusalém. Isaías vê o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Isaías vê Jerusalém sendo destruída. Isaías vê o sofrimento do povo, pela cidade que era tomada pela Babilônia. E aí, ele vendo esse sofrimento, ele começa a descrever esse sofrimento. Quando você olha o livro de Isaías, os primeiros 39 capítulos de Isaías, é ele dizendo por que o povo está sofrendo. Isaías tem 66 capítulos, é como se fosse uma Bíblia em miniatura. Os primeiros 39 capítulos é Isaías dizendo para o povo por que ele estava sofrendo.
É Isaías lembrando o povo que ele está sofrendo. Mas por que o povo está sofrendo? Ele começa a descrever: olha, o povo está sofrendo, nós estamos sofrendo porque se afastamos de Deus. O Israel está sofrendo porque se curvou diante dos ídolos. Israel está sofrendo porque acha que o dinheiro pode resolver os seus problemas. Israel está sofrendo porque acha que o prazer, o sexo pode resolver os seus problemas. Ou que vão resolver os problemas deles. E não o Deus verdadeiro. Outras coisas vão resolver os problemas deles. E por isso Israel está sofrendo. Mas de repente, a partir do capítulo 40, há uma mudança. A partir do 40 existe uma mudança no tom da profecia de Isaías. Deus começa agora a falar de um tempo em que as coisas vão mudar. E esses 4 capítulos, o 40, 41, 42 e 43, que nós vamos estudar nas próximas semanas, eles estão bem aqui nesse contexto. A primeira parte do livro falando de juízo, o porquê do sofrimento. E a segunda parte sobre uma renovação, uma transformação. E esse início, que é os 40 até o 43, descreve ali as primeiras palavras de esperança, depois de 70 anos de cativeiro. Ele começa a profetizar quais seriam essas palavras de esperança pós-cativeiro. Nós estamos o quê? Aqui em Maringá, 30 dias de quarentena, de isolamento, mais ou menos. O mundo, claro, na China começou antes essa crise. Mas nós não estamos há 70 anos de sofrimento lá. Esse povo fica 70 anos imerso em uma crise. 70 anos de crise. É tempo para a primeira geração que entrou na crise morrer. Eles morreram. Morreram na crise. A segunda geração, que eram os filhos deles, viveram a plenitude, o auge, o pico da crise. E aí nasceram os netos. E a crise ainda permanecia. Ou seja, dá tempo para 3 gerações sofrerem, viverem aqui e sofrerem. Agora, Isaías vem com uma mensagem no capítulo 40 de encorajamento. Olha que texto lindo. O texto diz assim: diante disso tudo, desse panorama que eu te dei, agora vamos para o texto. Olha o que o texto diz, Isaías 40. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Essa aqui é a NVI. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Isaías 40, versículo 1 e 2. Eu queria agora que você lembrasse aqui daquela figura inicial que eu falei, que eu trouxe a você no início da mensagem. Esse povo estava 70 anos sofrendo, 70 anos no cativeiro, 70 anos no dor. E de repente, em uma manhã, todos eles recebem, de uma lista de WhatsApp, de um grupo de WhatsApp que eles fazem parte, eles recebem uma mensagem de WhatsApp dizendo, Deus dizendo, consolem o meu povo. Consolem o meu povo. A palavra consolem, amados, ela vem do hebraico consolar e significa literalmente deixar de sufocar. Deixar eles voltarem a respirar. Deem novamente ar para o meu povo. É isso que quer dizer a palavra consolar. Consolem. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Olha o que o texto fala. Encorajem a Jerusalém. Anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro dos seus pecados. Encorajem, diga encorajem. Consolem e agora encorajem a Jerusalém. E é interessante porque essa palavra, o encorajar aqui, o encoraje, esse verbo está diretamente ligado à mensagem que eles vão ouvir. Está diretamente relacionado àquilo que eles ouvirão. Ele fala encorajem e anunciem. Encorajem e anunciem. Ou seja, a mensagem que vem em seguida aqui é uma mensagem que vai trazer
encorajamento para esse povo que estava há mais de 70 anos em crise. É uma mensagem que vai trazer encorajamento que eles não tinham há mais de 70 anos. E a mensagem que vem em seguida vai derramar na mente daquele povo, a mensagem que vai trazer no coração daquele povo uma esperança que não era sentida já há mais de 3 gerações. É uma nova mensagem, uma mensagem de esperança. E é o que nós precisamos hoje. O texto continua dizendo, ela já cumpriu o trabalho imposto, já pagou por suas iniquidades e recebeu da mão do Senhor em dobro os seus pecados. Interessante, né? O que nós estamos falando aqui é que Deus, como justo juiz, por ele ser justo juiz, em um determinado momento ele diz basta. Esse povo está envergonhando meu nome. Esse povo com seu estilo de vida, ao invés de ser luz entre os homens e mulheres, está promovendo trevas. Chega. É isso que Deus está dizendo. E aí Deus vai disciplinar esse povo. Mas o mesmo Deus que disciplina esse povo é o Deus que olha para a situação e diz, ok, é o que o texto está dizendo. Eles já sofreram o suficiente. A disciplina já foi dada, já foi suficiente. Mas o nosso Deus não é um Deus que perpetua o sofrimento. Não é um Deus que, perceba, pode soar estranho esse final desse versículo para você. Algumas pessoas podem entender errado, ou talvez não entender isso. Israel recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Recebeu em dobro por todos os seus pecados. É interessante que essa frase que você vê aqui, ela pertence à base da lei de Moisés, que foi dada por Deus ao povo. E eu só quero lembrar para vocês um trecho. Está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 4 ao 7. Diz assim: se o que foi roubado foi encontrado vivo em seu poder, no poder de quem? No poder do ladrão, de um ladrão. Seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa o ladrão, se for encontrado, terá que restituir em dobro. Então, nos tempos do Antigo Testamento, segundo a lei de Deus, o ladrão não devolve o que roubou. Não era assim que funcionava. O ladrão tem que devolver o que roubou em uma segunda parte em dobro. Você vê que a lei era diferente? O corrupto não tem que devolver o que roubou, como acontece aqui no Brasil, quando prende, o cara tem que devolver. Não, ele tem que devolver em dobro. Mais do que aquilo que tinha roubado. O texto diz, se alguém entregar ao seu próximo para serem guardados e esses forem roubados, é mais ou menos assim, ó, você, sei lá, entregou seu imposto, dinheiro para ser administrado e esses foram roubados dentro da sua casa. O ladrão, o texto fala, se for encontrado, então naquela época já era difícil encontrar ladrão, né? Fugia, terá que restituir em dobro. Mas qual que é a questão aqui de Israel? O que isso tem a ver com Israel, com o povo de Israel? No que Israel recebeu das mãos do Senhor em dobro pelos seus pecados? Qual é a questão de Israel? Israel, amados, roubou a honra a Deus. Deus colocou Israel no meio das nações para ser luz, através de um estilo de vida que agradasse a Deus, que honrasse a Deus, um estilo de vida gerado pelos princípios e valores de Deus. Mas Israel não viveu a partir desses princípios e valores. Israel, quando não viveu a partir desses princípios e valores, Israel roubou a Deus. Israel roubou a honra de Deus. Porque eles envergonharam a Deus. Então Deus diz, eu vou disciplinar a Israel. Agora a pergunta que nos surge, seria isso possível hoje? Seria possível a disciplina de Deus hoje ainda? É ainda uma realidade a disciplina de Deus? É possível isso? E aí quando você pega o verso 2, ele diz assim, ela já foi
cumprida, ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Ele já recebeu da mão do Senhor dos seus pecados. Nós estamos falando aqui da disciplina de Deus. A disciplina de Deus, amados, é uma das possíveis fontes do sofrimento. A disciplina de Deus. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, de crise, de sofrimento, porque é Deus que está nos disciplinando. Deus está nos tratando. Mas existem outras. Essa eu acho que talvez seja mais clara. Existem outras fontes de disciplina de Deus. Ou melhor, outras fontes do sofrimento que nós passamos na nossa vida. Além da disciplina de Deus. A primeira e básica fonte de sofrimento é um mundo instável. Um mundo instável que nós vivemos. Nós sofremos, amados, porque nós vivemos num mundo instável. Nós sofremos porque vivemos num mundo de instabilidade. Quando alguém é diagnosticado com câncer, não é porque foi Deus que trouxe o câncer, meu irmão. Não, é que nós vivemos num mundo instável. Porque o nosso bios, o nosso mundo é instável. E a pessoa é cometida com um câncer. Nós temos, as pessoas têm depressão. Ah, porque foi Deus que colocou a depressão. Não. Porque a nossa psique, ela é instável. Nós podemos, eu e você, podemos ser alvo da violência urbana. Em qualquer grande cidade, pequena cidade, em qualquer lugar do mundo. Mas por quê? Porque as nossas relações sociais, o mundo está instável. Então, a causa do sofrimento pode ser a disciplina de Deus, pode ser a disciplina de Deus. Mas muitas vezes é esse mundo instável no qual nós vivemos. O coronavírus é uma disciplina de Deus? Pode ser. Mas também pode ser resultado de um mundo instável. Onde o homem perde o controle do cuidado de um vírus que alguns acusam de ter saído de um laboratório, de um mercado, devido à alimentação com animais selvagens, exóticos. Não sei, esse mundo instável causa uma pandemia no mundo todo. E desse... só que não era para ser assim. Não era para ser instável, mas os nossos primeiros pais, Adão e Eva, romperam com o Deus Criador. E desde aquele momento que eles romperam com o Deus Criador, tudo ao nosso redor começa a se tornar instável. Então, quando alguém pergunta a você, você já deve ter ouvido alguém perguntar para você: como pode o Deus ser tão justo assim e ter tanta criança morrendo de fome no mundo? Como pode Deus ser tão justo e permitir que um vírus mate pessoas no mundo inteiro? A resposta que nós deveríamos dar é: quem disse que o mundo de hoje, esse mundo que nós vivemos, é um mundo que Deus sonhou ou que Deus criou? O mundo de hoje que eu e você vivemos, amados, é o seu mundo, é o meu mundo, mas não é o mundo que Deus criou. É o mundo dos seres, de seres humanos que em algum momento da história se acharam mais espertos que Deus e quebraram esse relacionamento com Deus Criador. Eles disseram para o Deus Criador, Criador dos céus e da terra: Deus, nós, obrigado, agora dá um passinho para trás que nós vamos fazer do nosso jeito a terra aqui. Nós vamos viver do nosso jeito. E quantos de nós ainda fazemos isso até hoje? Nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa família, na educação dos nossos filhos, no nosso dia a dia. Nas nossas crises conjugais, nos nossos impulsos pessoais. Quantos de nós fazemos isso? Deus, dá 2 passinhos para lá que agora eu vou fazer e vou fazer do meu jeito. Quantos? Deus, o Deus Criador de todas as coisas, tem um plano, mas a gente diz para ele: não, peraí, obrigado Deus, obrigado por o Senhor ter criado todas as coisas, mas daqui para frente deixa que eu cuido. É isso que nós fazemos. E aí o mundo se torna um espaço instável, que gera sofrimento. Por isso há tanto sofrimento no mundo. Agora, outra fonte de sofrimento também pode ser as opções equivocadas. E essas opções equivocadas nos levam à dor. Nos levam ao sofrimento. Ah, Deus, por que o Senhor permite que eu passe por essa dor? Oh, Deus, por que o Senhor permite que eu passe por esse momento da minha vida? Talvez quanta gente falando assim: ah, Deus, por que o Senhor permite que tal coisa aconteça? E aí Deus fala para você: meu filho, desculpa.
Não entendi. Por que você está falando isso? Que história é essa de eu permitir? Você escolheu. Eu te orientei o que deveria fazer, mas você optou pelo caminho errado. Você se achou mais espertão que Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas sofrendo financeiramente, problemas financeiros? E por quê? Por que passa por isso? Porque em algum momento, eu já passei por isso, você já deve ter passado, algum amigo chegou para você, olha, eu descobri um jeito de ganhar dinheiro, eu descobri um jeito de ganhar dinheiro fácil, olha, tem um negócio aqui que você vai ganhar dinheiro. E aí o que aconteceu? Você acreditou. A gente acreditou. E aí a gente botou nosso dinheiro nessa negociação. Eu ouvi um escritor, um palestrante falar um dia assim, você colocou os seus investimentos numa negociação cinza degradê. Né? Foi perdendo. O que é isso, o cinza degradê? É um negócio esquisito. Você colocou teu dinheiro em algo esquisito. E aí você fica dizendo, onde é que está Deus? Por que Deus permitiu? Deus estava lá falando para você, não se meta nisso. Continue trabalhando. Tenha uma vida ética, preto no branco, aquilo que é certo, o que é errado. Todo negócio meio dúbio, meio esquisito, amados, tem que pular fora. Só que a gente se acha esperto. E aí a gente sofre por decisões, por opções equivocadas. E ainda, a Bíblia fala sobre um processo de poda. Que às vezes nós passamos sofrimentos porque nós estamos num processo de poda. João capítulo 15, Jesus, quando fala com os seus discípulos, ele diz que Deus é o agricultor e ele poda a videira para essa videira dar mais fruto. Ele poda aquela videira para que ela frutifique. E às vezes na vida a gente fica meio acomodadão, meio sossegado, numa zona de conforto e não crescemos mais para lado nenhum. Mas aí, sabe o que Deus faz? Deus pega e a nossa vaquinha de presépio e joga a nossa vaquinha no precipício. Caiu lá embaixo. E isso desestabiliza aquilo que a gente tinha segurança, a nossa vaquinha é jogada lá, e aquilo nos desestabiliza. E aí dói, e a gente grita, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixa isso acontecer? Deus fala assim, olha, você estava meio paradão demais, você estava sossegado demais, você está precisando repensar sua vida, sua história. Você precisa se reconstruir. E amados, nesses dias dessa pandemia que acontece, eu quero te lembrar, é necessário você se repensar. É necessário você repensar sua história, seu negócio, sua forma de trabalho. Talvez você trabalhe com algum produto, tudo bem, você pode continuar com ele, mas a forma de entregar, a forma de atender, o mundo está mudando. O mundo a partir desses dias não será o mesmo. Formas de negócio novas. Então, às vezes, a adversidade, a dor, tem a ver, por mais que isso possa parecer estranho para alguém, como um ato carinhoso de Deus, um ato de amor de Deus para te mover. Ele fez assim na minha vida, fez em tantos outros. Eu olho para a minha vida, em alguns momentos, se Deus não tivesse gerado dor, se Deus não tivesse feito algo assim, eu ter me mudar de posição, me mudar de cidade, mudar o espaço de trabalho, talvez eu estaria na mesma situação e não me sentiria realizado. Mas porque Ele jogou a minha vaquinha no precipício, eu encontrei um outro caminho, fui obrigado a encontrar um outro caminho que Ele queria que eu vivesse. E por último, a última possível fonte de sofrimento é a intimidação do mal. E essa fonte não tem nada a ver com Deus. Isso aí tem a ver com Lúcifer, com demônios, com anjos caídos, o Janho, o capeta, coisa ruim, o sete estrelas, o sete flechas, o Satanés, o Janho. O sujeito, acontece isso, você talvez já viu isso na tua vida ou na vida de alguém. O sujeito começa a se aproximar de Deus. Você começa a ouvir a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus. E diz, eu quero viver uma vida com Deus, eu quero viver próximo ao Senhor, eu quero viver a sua palavra, viver os princípios e valores. E aí os demônios ouvem aquilo, os anjos caídos ouvem aquilo. Ele quer, que beleza. E aí você tem um negócio muito bom que vai fechar segunda-feira. Hoje é sábado, por exemplo, domingo. Segunda-feira você vai fechar um negócio e você vai
sai sexta-feira do seu serviço, tudo fechado, chega segunda-feira, vai trabalhar, recebe um telefonema, desfazendo aquele negócio. Olha, não vai dar pra gente fazer esse negócio, tal. Intimidações do mal. E aí começam as adversidades. E essas adversidades vêm para te intimidar. Vem para você repensar tua decisão de seguir os caminhos de Deus, de viver uma vida reta. Agora lembre, amados, existe uma promessa bíblica que diz que você jamais você vai ser provado além das suas forças. A Bíblia diz que o limite que Deus estabelece para esse tipo de situação é a força que Ele te dá para resistir a essa situação, a essa tentação. Então você vê aqui 5 fontes de sofrimento. Eu acho que vale a pena se você está vivendo um momento de adversidade, de dificuldade na sua vida, vale a pena você pegar essas 5 fontes de sofrimento e refletir um pouquinho sobre elas. Por que será que eu estou passando por aquilo que eu estou passando? Tome cuidado, porque às vezes, grande maioria das vezes, os sofrimentos estão relacionados com esse mundo instável que vivemos. Mas todas elas aqui têm as suas implicações e você precisa discernir por que você vive, por que você está vivendo esse momento de dor e de sofrimento. Mas existe sim a possibilidade dessa dor, desse sofrimento ser decorrente de uma disciplina de Deus. Se você fez coisas erradas, se você não só fez como está insistindo com um caminho errado, às vezes isso é uma demonstração do amor de Deus. Talvez você está se tornando resistente, repensando essa mudança de mente, de arrependimento. Olha o que Provérbios fala. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão. Com a repreensão. Mas nós vivemos em dias que, quando os pais disciplinam os filhos, né? E aqui eu cabe um parênteses, né? Quando disciplinam, né? Já é raro isso. E se disciplinar, a gente tem que lidar com a mágoa do filho, né? Tem que lidar... o filhinho ficou magoado com o papai porque o papai corrigiu ele. E o filhinho ficou magoado, beiçudo, não fala com o pai porque o pai o corrigiu, porque o pai disciplinou. Que isso? Que tempo que a gente vive? Interessante que isso aqui faz 3.000 anos atrás, amados, que Salomão escreveu isso aqui. E Deus dizia, meu filho, não se magoe quando Deus te repreender. Sabe por quê? Versículo 12. Porque o Senhor Deus, Ele disciplina a quem Ele ama. O Senhor disciplina ao filho que ama. Assim o pai faz ao filho a quem Ele deseja bem. A disciplina não é fruto da raiva, nem da ira. A disciplina é fruto do amor de Deus. Né? E se fosse falar esse mesmo texto hoje, uma versão de hoje atualizada, assim como o pai deveria disciplinar seus filhos. Né? A disciplina é uma expressão de amor, de pais que realmente se importam com seus filhos. E Deus se importa com você. Deus está olhando para você. Ele não disciplina porque Ele quer ter o prazer de ver você sofrendo. Deus não está te disciplinando. Eu quero ver ele chorar agora. Quero ver ele sofrer. Vai apanhar, vai sofrer. Deus não está tendo prazer na sua dor. Pelo contrário, quando Ele te disciplina é porque Ele te ama. Ele te ama. Ele quer você de volta. E isso é o que aconteceu com aquele povo de Judá. É isso que aconteceu. Eles foram disciplinados. Receberam uma disciplina de Deus. Por isso, Isaías 40, versículo 3 continua dizendo: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Esse texto também vai ser usado no Novo Testamento, quando João Batista se identifica com esse texto. Mas olha o que o texto diz: uma voz clama, onde? No deserto. Diga, repita comigo, no deserto. No deserto. No deserto. Preparem o caminho do Senhor. Façam no deserto. Diga, no deserto. Um caminho reto para o nosso Deus. Você consegue perceber aqui, amados, que é uma poesia. A poesia hebraica aqui. E existem 2 linhas paralelas. Na primeira linha, no deserto.
A terceira linha, façam no deserto. A segunda linha, preparem caminho para o Senhor. Na quarta linha, um caminho reto para o nosso Deus. A segunda e a quarta linha aqui falam de caminho. E a primeira e a terceira falam de deserto. Mas o que é o deserto no conceito bíblico? O que é o deserto quando a Bíblia fala? O que é a Bíblia fala sobre o deserto? A espiritualidade bíblica fala sobre o deserto. O deserto, na Bíblia, é um espaço de adversidades, de lutas, no qual Deus trabalha nossas vidas e nos convida a sermos transformados. Deserto não é um lugar agradável na Bíblia. Deserto não é um lugar, não é um espaço geográfico simplesmente na Bíblia. O deserto na Bíblia, no sentido da espiritualidade bíblica, o deserto fala de um espaço existencial. O deserto bíblico, para nós, nessa espiritualidade bíblica, é quando você adentra inesperadamente, quando você enfrenta um divórcio. Isso é um deserto. Quando inesperadamente você perde um filho. Isso é um deserto. Quando você inesperadamente perde um ente querido. Quando todo o seu negócio que você trabalhou por anos, por causa talvez de uma pandemia, inesperadamente o seu negócio acaba falindo, vai rala abaixo. E você entra num espaço existencial chamado deserto. E o deserto não é bom. Deserto na Bíblia, na espiritualidade bíblica, é um espaço que Deus trabalha nas nossas vidas. Foi assim com Davi. Antes de Davi se tornar rei, a Bíblia ensina que ele passou 8 anos, amados, 8 anos no deserto. Foi assim com Israel, eles passaram 40 anos no deserto. Eu sei que muitas pessoas têm medo do deserto, é um lugar difícil, mas é interessante, mas preste atenção nisso, que na Bíblia ninguém se perde no deserto. Ninguém se perde no deserto. E quando a gente lembra de Davi, olha que interessante, Davi ficou 8 anos sendo perseguido por Saul no deserto. No deserto, Davi escreveu salmos. No deserto, Davi orou. No deserto, Davi compôs canções. No deserto, ele viveu de maneira piedosa. Aí acabou o deserto para Davi. Aleluia, acabou o deserto. Davi vai para o palácio. E no palácio, ele prosperou. O reino dele estava dando certo. E o que aconteceu no palácio? Davi se perdeu. Para mim, amados, o espaço mais perigoso para nós seres humanos não é o deserto, são os palácios. Os palácios. Homens e mulheres se perdem não em tempos de adversidades, não em tempos de lutas, eles se perdem no tempo da prosperidade. O povo de Deus sempre foi testado na prosperidade. Os grandes casos de corrupção que tivemos recente no nosso país, amados, cifras milionárias roubadas, não tem a ver com agentes de corrupção, que eram homens e mulheres que estavam passando por tempos de adversidades e aí saquearam os cofres da nação. Não, pelo contrário, todos eles estavam em tempos de prosperidade. Eles se perderam na prosperidade. As pessoas se perdem na prosperidade. Só que esse texto fala, no deserto, prepare o caminho do Senhor. No deserto, prepare o caminho do Senhor. E aqui eu tenho que voltar um pouquinho na história para você entender o que está acontecendo. Nesse tempo aqui não existia grandes rodovias, grandes estradas, grandes freeways construídas pelo governo, não existia isso. Existiam as estradas da época. E elas eram, assim, mais frutos da insistência. As pessoas iam passando por aquele caminho, e as caravanas passavam por aquele caminho, e à medida que eles iam passando, a terra ia ficando mais dura, mais rígida, ia se formando aquele caminho, e aquele caminho se tornava uma rota. E quem construía aquelas rotas? Vai que cai no vestibular, presta atenção. O que eram aquelas rotas? Quem que criavam essas rotas? Os próprios homens, as próprias caravanas. No entanto, existiam pessoas que viviam ao redor daquelas rotas, né? Vilarejos ao redor daquelas rotas, fazendas ao redor daquelas rotas. E gradativamente, essas pessoas que viviam ao redor, elas se sentiam responsáveis por cuidar daquela estrada, por cuidar daquela rota. Por quê? Porque eles eram os principais beneficiados delas.
eles teriam como levar os seus produtos para a cidade, para os centros maiores, e eles poderiam receber também coisas por ali. Então os próprios moradores da região se preocupavam em preparar o caminho, aqueles caminhos que surgiam. E agora, pega a ideia aí, pulo do gato agora. Quando os moradores do entorno desses caminhos, do entorno dessas rotas, ouviam dizer que um rei havia saído do seu trono e estava em viagem, poderia passar por aquela rota, o que eles faziam? O que aqueles moradores faziam? Eles preparavam o caminho. Porque queriam que aquele rei visse os benefícios que eles fizeram na estrada, o quanto que eles cuidaram, a qualidade daquela estrada feita ou cuidada por eles. E aí agora, quando Isaías anuncia que o tempo de sofrimento acabou, que o tempo de sofrer ficou para trás, quando ele está anunciando essas coisas, quando Isaías está anunciando isso, amados, ele está dizendo o seguinte, ó, Deus vai fazer algo novo. Deus se moveu do seu trono em nossa direção. Isaías está falando isso. Deus vai fazer alguma coisa. Portanto, preparem o caminho para o Senhor. O rei se levantou do seu trono. O rei está em viagem. Portanto, preparem o caminho para o Senhor. Preparem um caminho reto para que Deus haja nessa história. No entanto, o que vem em seguida, versículo 3 a 5? Prepare o caminho do Senhor, faça no deserto um caminho reto. Quem prepara o caminho demonstra confiança de que Deus já está se movendo em sua direção. Olha que interessante isso aqui. Versículos 3, 4. O 4 diz assim, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, terrenos acidentados se tornarão planos. Irmão, veja o seguinte, as escarpas são niveladas. Existe aqui um preparo. Sabe o que existe? Revela aqui que o preparo desse caminho transcende, vai além das próprias pessoas. Porque é algo que vai além da capacidade humana. E aí, olha, ele está dizendo, prepare o caminho de Deus. Tem expectativa certa acerca do que Deus vai fazer. E olha o que o versículo 4 está dizendo. Isso vai além da própria força. Porque você não consegue levantar vales, abalar montes, aplainar montes, colinas, terrenos acidentados. Isso tem que ter máquina pesada, isso tem que ter maquinário para isso. O sujeito que morava à beira da estrada não conseguiria fazer nada disso. Não tem condição de fazer isso. E o profeta está sinalizando de quem é essa obra de preparar o caminho. Ele está dizendo, vai ser algo além, vai ser algo transcendente. A glória do Senhor, versículo 5, será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. A história é essa. Deus vai passar nesse caminho. Assim como um rei passava no caminho naquela época. E o povo, a circunvizinhança, podiam avistar a glória do rei. Quando a comitiva real estava passando, as pessoas poderiam ver essa comitiva, a glória daquele rei. O profeta está dizendo, Deus vai passar na sua história e a glória dele vai poder ser vista. Assim como nós vemos, eles viam o rei passando pela história, Deus, pela estrada, Deus está dizendo, agora nós poderemos ver Deus sendo revelado na história. Eu quero mostrar um gráfico para vocês aqui, que me ajuda a entender isso. Eu aprendi isso com o pastor Thomas Wilkins, na comunidade de Curitiba, no Ceifa, que hoje está lá em Joinville, na Igreja das Nações. A glória do Senhor será revelada a todos os povos. Diga comigo isso, a glória do Senhor será revelada e juntos todos o verão. Imagine o seguinte, nós estamos lá na época daquele texto. A glória do Senhor será revelada. E aqueles judeus na Babilônia, amados, estavam lá, aguardando a revelação de Deus. E é como se eles estivessem olhando e eles viam uma cadeia de montanhas, mas eles viam apenas o primeiro monte. E esse monte para eles o que era? Qual que era a glória do Senhor aqui revelada? Era o retorno de Judá para Jerusalém. Era Jerusalém, era o povo retornando para Jerusalém.
Era isso que eles viam, era isso que eles olhavam. O povo judeu estava olhando aquilo e eles interpretavam essa palavra: a glória do Senhor será revelada. Deus está falando que o tempo do cativeiro acabou, vai acabar. E Deus vai levantar Ciro, rei da Pérsia, e ele vai se levantar e vai tirar o povo que está cativo na Babilônia e voltaremos para a nossa terra. Perceba que a visão que os judeus têm impede deles ver que tem outros montes ali. Eles veem apenas esse monte aqui. Isso que eles conseguem ver. Eles não conseguem ver que existem outras aplicações daquilo. Mas o que acontece quando eles voltam do exílio? Agora nós temos os judeus depois do exílio, depois do cativeiro, voltaram da Babilônia. O que é essa glória do Senhor que será revelada para eles? É a vinda do Messias. É Jesus, o Messias revelado. Aquilo que João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou, preparem o caminho do Senhor, porque o Senhor está vindo. A glória do Senhor será revelada. Agora, isso era para os judeus antes de Cristo. E agora para nós hoje. Eu e você, cristãos de hoje. O que é essa glória ser revelada? É a concretização do reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós, mas ele será manifestado completamente ainda entre nós. Nós somos aqueles que já sabemos que Isaías 40 está falando de que Deus se moveu na história e ele veio à terra, entrou aqui na história, se revelou em glória através de Jesus Cristo. Deus foi elevado ao céu, Deus deu uma missão a mim e a você. E a nossa missão é fazermos súditos do reino de Deus. Agora perceba isso, meu amado. Porque ele vai concretizar o reino dele. E todos verão a glória do Senhor. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos veremos Deus sendo exaltado por toda a terra. A glória do Senhor será exaltada por toda a terra. Todos os verão. Agora perceba que no texto, no final do texto, ele diz, pois é o Senhor quem fala. A minha pergunta é, será que nós temos ouvidos aquele que está no controle de toda a história? Toda a história. É ele que está falando. Ele que está falando, Deus está falando desde o primeiro versículo lá. Acalmem-se. Acalmem o meu povo. Encorajem o meu povo. Ele que está no controle da história. Porque o tempo da disciplina acabou. Deus vai revelar para você, no seu presente, a glória dele. Deus vai revelar para você, no seu futuro, a glória de Cristo com a volta do Senhor. Quando a gente fala que Deus está no controle de toda a história. Isaías, o texto é longo. Deixa para você ler em casa aí depois. Mas aqui ele vai resumindo o livro, o capítulo 40, ele vai dizer do versículo 6 a 8 que Deus está no controle, não são os homens. Ele fala que a fragilidade humana, está falando da fragilidade humana, ele vai revelar a fragilidade da glória dos homens. As pessoas se acham importantes por aquilo que tem, pelo dinheiro que ele tem, pelo carro que ele tem. Pessoas ocupam cargos de diretoria e se vangloriam nisso, mas cuidado, você está confiando na fragilidade humana, em algo frágil. De repente vem na segunda-feira e um médico traz um diagnóstico de uma doença e o teu dinheiro não vai adiantar para nada. De repente você recebe um diagnóstico não na sua vida, mas de um filho, e aí não adiantou de nada confiar na sua glória, na sua força. Quantos homens já passaram na história? Foram gloriosos no seu presente e hoje não são nada. Amados, ele também fala do versículo 15 ao 17 que não são as nações que estão no controle da história. Não é Putin, não é Macron, não é Donald Trump, não é Angela Merkel, não é nenhum desses grandes homens, não é nenhuma dessas nações que está no controle. O mundo hoje parado e tantas outras coisas acontecendo, mas pense, talvez, amados, às vezes uma artériazinha entupida na cabeça de um grande líder aí, e o mundo para, a vida dele acaba, nações acabam. A Bíblia fala, ou a história melhor fala, que passou já grandes impérios pelo mundo e nenhum deles ficou até hoje. Passou o Império Babilônico, Assírio, Romano, Grego, Egípcio, e todos caíram. E se nós vivermos mais 100 anos, 200 anos, talvez, um dia vamos olhar para trás e dizer, cadê o Império Americano?
Também. Porque o poder da história não está nas mãos das nações. O poder da história também não está no controle dos ídolos. Os ídolos não estão no controle da história. Não é o dinheiro, não é o prazer. Pessoas têm criado ídolos. Mas você tem que perceber, não dá tempo da gente ler aqui. Quero correr um pouco. Mas leia Isaías 40. E daí depois de ler isso, perceba essa descrição fantástica que Isaías faz de quem é Deus. Deus está no controle. Você tem que ver, olhar essa situação que está acontecendo no mundo hoje e olhar quem é o seu Deus. Quem é o Deus que está no controle? Como está? Quem está? Olha o que o texto diz, amados. Isaías do 9 ao 11. Aqui está o seu Deus, ele diz. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Em outras palavras, sabe o que está dizendo? O nosso Deus é um Deus de poder e de justiça. Se você está vivendo em sofrimento e injustiça, Deus vai trazer justiça sobre a sua vida. Você olha para a situação e você diz, olha, não tem mais jeito, humanamente falando, não dá jeito. Deus está dizendo, eu tenho todo o poder, toda a justiça. Deus tem todo o poder. E olha o que fala o versículo 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os seus cordeiros e os carrega no colo. Olha que fantástico isso. Por um lado, Deus detém todo o poder e justiça. Por outro, ele cuida e nos ama. Esse é o nosso Deus. Ele tem o poder de justiça. Ele tem poder e justiça. A Bíblia diz que ele é grande o suficiente para reger todo o universo. Mas ele olha para você, olha para a sua situação, pense nisso. Ele te conhece pelo nome, ele te chama pelo nome, e ele te encontra, e ele quer te colocar no colo dele. E ele diz, meu filho, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. E uma das expressões mais que acontecem aqui nesses 4 capítulos de Isaías, Deus diz, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A situação pode estar caótica no mundo, não tenha medo, você é minha ovelha, confie em mim. Enquanto essa manifestação de poder e justiça muitas vezes não vem, lembre-se, Deus é o bom pastor. E ele diz que nada vai faltar a você. Nada vai faltar a você. Mas há uma palavra final àqueles que esqueceram de quem Deus é. Porque o povo que estava no cativeiro também se esqueceu. Olha as palavras finais, versículo 27 de Isaías 40. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? 2 linhas paralelas aqui novamente. Olha o que o povo está reclamando. O Senhor não se interessa pela minha situação e o meu Deus não considera a minha causa. Você já se sentiu assim? Ai, Deus não está olhando para mim. Os negócios estão indo mal, o casamento indo mal, a enfermidade batendo a porta. Parece que Deus não se interessa por mim. E aí o profeta responde o que o povo estava clamando. Será? Será que você sabe? Será que você nunca ouviu falar de quem Deus é? Então eu vou te lembrar quem Deus é. E aí ele começa a lembrar o povo quem é Deus. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, porque ele tem todo o poder e toda a justiça, porque ele te ama e ele te cuida. Você crê nisso, meu irmão? Se você crê nisso, olha o que ele diz. Ele é aquele que fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto como águia e correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O Deus de justiça, o Deus de poder, o Deus de cuidado e amor está com eles. Se nós estamos sobrecarregados, se nós estamos cansados, é porque em algum momento da história nós nos esquecemos de quem é Deus. E aí nós passamos a confiar em outras coisas, em ídolos, talvez que nos levam a mal a pior, e a coisa está ficando pior a cada dia. Mas espera aí, pare e pense comigo. Você tem colocado realmente a sua confiança no Senhor? Em quem Deus é?
Confiança em dele. É nele. E o que ele fez na história, a verdadeira história. Amados, a Bíblia diz que tudo, essa história, tudo que nós estamos vivendo vai passar. É como a flor do campo. A única coisa que vai se estabelecer e vai ficar para sempre é o reino de Deus com aqueles que ele ama, eu e você. Para encerrar, hoje foi um pouco mais longo, me perdoe. Mas eu quero trazer 3 reflexões para nós nessa noite. Eu não digo só a nação, mas todos nós, o mundo, né? Estaria a nação sobre a disciplina de Deus, e isso eu não estou afirmando, não é uma afirmação, é uma pergunta. Né? Em grupos de pastores, a gente participa do WhatsApp, sempre tem surgido isso. E a pergunta que nos incomoda nesses dias. Amados, a gente vê epidemia, vem uma epidemia, sai uma, entra outra, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Sai de um problema, entra um problema ecológico, sai outro, entra outro. Quando aparece crise, crise da água, crise econômica, crise social, crise política, crise econômica, e vem outro escândalo. Se nós meditamos aqui que Deus tem dificuldade com nações idólatras, que se curvam diante da idolatria, gradativamente essas nações vão se tornando injustas, o nosso país é um país que tem as maiores desigualdades do mundo. Será que não estamos em disciplina muitas vezes de Deus? Eu creio que Deus está agindo, tratando, cuidando. O nosso país está mudando. Mas o que Neemias, por exemplo, fez? O que a gente tem que fazer? Se humilhar e orar e continuar, porque acabou 40 dias de oração, continuar orando e clamando, pedindo perdão pelos pecados, nosso como nação. Esse é o nosso papel, se humilhar. A segunda pergunta para você refletir, diante das lutas e adversidades hoje, você tem confiado e esperado pela glória do Senhor na história? As lutas que você tem vivido, porque tem um perigo muito grande aqui, é o perigo da gente estar sofrendo no presente, porque a gente está preocupado com a nossa glória. Que essa crise está ameaçando a nossa glória, o nosso trabalho, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, nossa beleza, sei lá o quê. E a gente começa a ficar incomodado. Nós precisamos esperar a glória verdadeira, a manifestação de Deus. E em tempos de crise como temos vivido, em quem você tem colocado a sua confiança? Se eu conseguir um pouquinho mais de dinheiro, eu resolvo o problema. Se eu me qualificar um pouquinho mais, eu resolvo o meu problema. Se eu ficar um pouquinho mais bonitinho, eu resolvo o meu problema. Resolve? Será que tem certeza que resolve? Você pode estar colocando toda a sua confiança no ídolo e não em Deus. E olha o que o profeta fala. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto, como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amados, o mundo fala de crise. Nós temos uma esperança. Eu e você, nós esperamos o Senhor. Nós renovaremos nossas forças. E eu profetizo sobre a tua vida. Você vai voar alto como águia. Vai correr, não vai ficar fatigado, exausto. Não vai se cansar. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Ele é aquele que te fortalece. Ele é aquele que dá força àquele que não tem vigor. Aquele que dá força aos jovens. A Bíblia diz que os jovens cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Viva dias de esperança, mude seu linguajar, comece a pensar no seu trabalho, no seu negócio de uma nova forma, nos seus relacionamentos. O mundo está mudando e você vai ganhar com isso, você vai crescer com isso. Nós seremos renovados no Senhor, em nome de Jesus.